Olá, eu sou a Crislane Camila e esse é o Por que a Pergunta Não é o Brian. Segunda pessoa que fez isso. Muito bom. E esse é o Brian Carpes. Prazer. Nosso convidado de hoje. Conte pra gente quantos livros tu já leu esse ano? Pra quem não sabe, a gente tá competindo, tá? Por isso eu pergunto. Olha, na ficção eu perco. Tá. Na ficção. Mas em livros... Como é que tu perde se eu parei de ler ficção? Não, mas tu já é mais de longa data do que eu. Então, é só quando eu te conheci que eu já li bastante. Eu comecei agora. Eu nasci agora na literatura. Praticamente isso. Mas, cara, esse ano foram 12. 12 livros. Uau, 12 completos. Livros. Completos. Referência bibliográfica não conta, né? Ler todas as referências. Não. Então tá bom. Então completo. A gente pulou umas partes assim. O último que eu entrei agora, que é o 13º, e a princípio o que vai fechar o ano é Sapiens. Que assim, e só que detalhe, esse agora é a terceira tentativa de leitura, porque as duas primeiras eu parei na metade. Denso, muito denso. Tipo assim, excelente, só que bem denso. Mas vai dar certo. Tem que ter uma bagagem aí pra entender, pra continuar. Sim. Mas excelente livro, tá? Recomendo muito, fortemente. Eu comecei a ler ele no app do Kindle. E daí é de graça a prévia, né? Eu tava lendo várias prévias, assim, é muito bom. Vivendo de migalhas. Tem que testar pra ver se eu vou gostar do livro, se vai valer a pena. É incrível, né? O brasileiro é maravilhoso. Não, e daí assim, no meu almoço, geralmente eu leio no almoço, no Kindle, porque eu prefiro o livro físico. E aí ali, leio um pouquinho, rapidinho, beleza? Muda o outro e tal. Eu comecei ali, mas eu ainda não comprei isso, tô em outros. Eu tenho um gostinho só. Tem algum relacionado à liderança desse ano, ou que tu pretende ler? Tiveram. Tanto que assim, na verdade esse ano, né? Que esse ano eu peguei justamente para focar, para vir a gente, assim, na leitura. Esse ano, tanto que assim, um dos focos é porque eu meio que separei as leituras que eu queria fazer por categorias, né? Então eu li, por exemplo, Jorge Amado, que eu te gerei, então eu queria ler uma literatura brasileira, pelo menos. Li uma biografia recentemente, que eu tinha uma curiosidade de ler uma biografia do Arnold Schwarzenegger, excelente. E justamente tinha, nessa categorização, tinham pelo menos 3 livros que eu queria ler sobre liderança. O primeiro deles foi Inteligência Emocional na Liderança, do Daniel Goleman, se eu não estou enganado. Teve um outro que era do Simon, não lembro o sobrenome, mas era o Simon, que era Comece pelo Porquê. Simon Sinek. Exato, bem esse. Teve esse do Simon, Comece pelo Porquê. E o último foi o Monge Executivo, também maravilhoso, do James C. Hunter. Eu vou puxar muito atrás da memória agora, mas se eu não me engano, eu acho que o Jeter, o nosso professor do ensino médio, ele recomendou esse. Sim. O Jeter, eu não lembro qual agora, mas tem cara de algum professor de ensino médio recomendando esse livro. Não, foi o Jeter, sim, o Monge Executivo, foi. É a cara dele. Jeter, assista esse vídeo. Mas assim, maravilhoso, um dos 3. Perfeito, sim. O Monge Executivo ele traz, depois eu posso abordar, né? Dar uma pitada ali, mas ele traz um conceito de liderança ali, uma estratégia na liderança que ela é muito inusitada, mas depois com o estudo em cima não fez muito sentido. Mas de liderança foram os 3 para agregar conhecimento na área. Então conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, como que tu chegou no cargo de liderança tão jovem. Daí depois você fala um pouquinho de como que quais insights tu tirou dos livros para aplicar no dia a dia aqui. Perfeito. Show de bola. Minha carreira profissional, né? Eu comecei trabalhando em uma fábrica de portas. Então, o primeiro emprego foi em chão de fábrica, fazendo portas. Eu trabalhava especificamente falando na parte final, então na montagem, pequenos reparos, meio que uma revisão, né, do material do produto. Então, primeira experiência profissional, sim, completamente diferente de hoje, né? Segunda, isso foi em época de pandemia, né? Então, eu iniciei na época de pandemia. Na verdade, eu entrei, logo depois iniciou-se a pandemia. Teve um corte de funcionários e como eu não tinha passado a experiência ainda, eles acabaram me cortando, né? Então, foi a primeira demissão forçada.
Então, ali eu acabei saindo. E assim, como era um contexto de pandemia, foi extremamente complicado a questão de emprego, né? E ainda mais numa cidade menor, que é Ribeirão, então é uma cidade um pouco menor, né? Oportunidades que não também enxugam. Então, a oportunidade de emprego foi realmente bem complicado naquele contexto, né? Eu também não tinha experiência profissional nenhuma, então, né? Todos os fatores a favor, né? Só que sim, eu precisava trabalhar. Então, o que eu consegui? Melhor que a fábrica, eu consegui um bico em carregar caminhão em uma empresa de transporte, né, que era a Sinil, em Mirama. Então, o segundo emprego não era fechado nem nada, mas eu tinha que tirar dinheiro de algum lugar. Então, o segundo emprego foi carregando caminhão. Os meus braços, assim, eu acho que eles estão lá até hoje. Falta buscar eles. Não, tá em construção, tô buscando eles ainda. Mas, os meus braços ficaram lá, era pesado, assim. Mas, enfim, aí eu não fiquei muito tempo, também foi bem breve. Logo após isso, eu consegui um emprego em mercado, em caixa de supermercado, e ali foi interessante a questão do caixa de supermercado, porque desde que eu comecei a trabalhar ali na indústria e tudo mais, eu sempre tinha muito interesse na questão do atendimento ao público. Então, assim, eu me considero uma pessoa mais introspectiva, mas eu sempre achei muito bacana esse relacionamento com o público, com o cliente. Sempre foi algo que, desde que eu comecei a trabalhar, eu tinha muito interesse em saber aquela questão, eu quero ver como é que eu lido com esse contexto. Eu tenho essa curiosidade, eu quero saber como é que é o Brian naquele contexto de atendimento. Quero me colocar nessa situação diferente aqui para ver como que eu vou agir, porque eu não faço ideia. Exato. Então, você é o seu próprio experimento. Exatamente, né? Se der errado, ok. Se der certo, eu ganho os lucros, né? Legal. Então, assim, eu consegui, né, essa terceira emprego, essa terceira experiência de caixa de supermercado. Ali foi, assim, era um trabalho que não complicado, né? Um trabalho que meu horário também ele era em meio período, então eu não conseguia um salário cheio, então tinha algumas complicações ainda, né? Mas a questão de iniciar uma bagagem, iniciar uma experiência de atendimento ao cliente foi muito interessante. Tanto que assim, e aí um ponto que eu fico realmente bem grato, né? Hoje em dia, olhando para trás, chegava no ponto de assim, terem pessoas que, por vezes, elas preferiam vir no meu caixa do que em caixas ao lado do que estavam, muitas vezes, com uma fila maior, sabe? Com o tempo, com esse relacionamento com o público, né? Uma cidade pequena também, as pessoas vão lá direto, as mesmas pessoas, então com alguns eu consegui criando certos relacionamentos. E isso foi muito gratificante, foi bacana ver na questão de que, opa, beleza, eu consigo lidar ali com o público, e não só lidar, mas criar até um certo laço, uma certa amizade por muitas vezes, né? Então isso é muito gratificante, né? Como é que você fez isso? Eu acho que assim, o ponto-chave é a gentileza, principalmente. Então, sabe, toda aquela questão de todo um bom dia, uma boa tarde, de forma dosada, né? Mas às vezes, a pessoa ali comprou um chocolate lá que eu acho bom, eu vou falar do chocolate, vou tentar dar uma brincada com a pessoa, sabe? Então, assim, e achando pequenas brechas, muitas vezes, na pessoa, se ela, beleza, eu vi uma brecha, vou tentar, né, iniciar um contato, se ela me der abertura, perfeito, eu continuo, né? Agora, se eu ver que encerrou por ali, beleza, continua, tchau, obrigado, e, né, fechou por isso. Mas a gentileza, principalmente, a gentileza e um pouco botar a cara a tapa, né? Então, se eu não der o primeiro passo, né, a coisa não acontece. Mas eu acho que, né, pelo menos a minha experiência se mostrou que foi muito isso, assim, né? Mas enfim, como eu comentei, né, o mercado, querendo ou não, era meio período e era um trabalho que, assim, obviamente tinha oportunidades para crescer, mas era muito mais engessado, tá? Então, desde que eu entrei, eu já tinha um foco em, ok, quero ter experiência, mas eu já, assim que surgiu... Exato. É exatamente isso. Eu tentei... Tudo certo, eu entrei na faculdade pensando em não me formar, na minha primeira, no caso. É tentativa e erro, né? Mas assim, então, né, entrei pensando já na porta para fora. E aí o que acontece? Eu vi um anúncio de um cargo para atendimento ao cliente em um e-commerce na minha cidade, que é a empresa onde eu estou atualmente, né? Então eu vi uma oportunidade, né, de uma questão do atendimento. Eu já fazia atendimento, então já tinha uma certa confiança, já tinha uma certa experiência, e eu encaminhei meu currículo para essa empresa, né, que é a empresa que eu estou atualmente. Enfim, meu currículo foi aceito, me chamaram para entrevista, né, acabei passando ali no processo seletivo, e aí a questão foi o quê, né? A iniciação da empresa ela foi, então, pela base, pela questão do atendimento ao cliente, e assim, eu, particularmente falando,
e eu acho que isso em qualquer empresa, em qualquer lugar que a gente vai trabalhar, eu acho muito interessante o setor de atendimento ao cliente, justamente porque, pensa comigo, eu vou atender uma pessoa, correto? Né? Para vender o meu negócio, vender meu produto, vender meu serviço, então eu vou estar atendendo para vender ou para dar um suporte, né, um pós-venda, mas eu vou estar ali para suprir uma demanda, tá? Essa pessoa, ela pode ter dúvida, pode ter necessidade de suporte, tanto do produto, tanto da forma de pagamento, tanto do transporte, entende? Ela pode ter... Até se o produto é para ela. Exatamente, sabe? Então, assim, a pessoa, ela pode ter 1001 dúvidas, né? Ela é uma caixinha de surpresa para o cliente, né? E o ponto disso é justamente o quê? Ok, muitas vezes tu não tem que aprofundar em um conteúdo, aprofundar em um procedimento da empresa, mas tu vai ter que ter uma noção básica daquilo. Tu vai ter que, transporte, por exemplo, eu não preciso saber, né, eu trabalhando no atendimento, eu não tenho que saber como é que é uma tabela de frete para uma cotação para aquela transportadora, eu não tenho que saber esse detalhe, quais são as regras de frete, né? Mas eu tenho que saber qual que é a transportadora que vai transportar aquela mercadoria, eu tenho que saber o meu modelo logístico daquela empresa para poder instruir o cliente, eu tenho que entender das notas fiscais, pelo menos o básico, então assim... O atendimento ao cliente, eu acho muito interessante nesse sentido, tá? E justamente por isso que essa iniciação da empresa, justamente quando eu entrei, né, eu entrei no sentido de que, eu quero aprender o que tem para aprender, eu quero aprender tudo, eu quero ficar bom nesse negócio. E o setor de atendimento ao cliente, ele proporciona isso. Então, ele juntou a minha necessidade, porque era uma necessidade de conseguir um emprego melhor, uma remuneração melhor, e juntou também esse contexto de que a iniciação, pelo menos na minha opinião, em um setor de atendimento ao cliente, ela é muito proveitosa, tá? E, enfim, né, eu entrei, comecei a aprender, comecei a criar contatos, né, toda aquela questão, né, de criar rede de contatos, networking, isso ajuda bastante na minha trajetória. E com o tempo, mostrando interesse, mostrando vontade, aprendendo, né? Então, errando, querendo ou não, isso é inevitável, né? Tu vai errar, isso é um fato, mas o ponto é o que tu faz com o teu erro, né? Então, errando, mas aprendendo, perguntando, mostrando interesse, principalmente. Com esse tempo, eu acabei, né, progredindo os cargos ali de dentro do setor, né? Então, dentro do setor eu fui progredindo nos cargos. Porque assim, tu entra como atendimento, tá? Atendimento respondendo os tickets por telefone, depois tu começa a entrar, o setor ele é categorizado em algumas demandas, né? Tu começa a entrar, às vezes tratando procedimentos em específico. Tu continua no atendimento ao cliente, mas tu já vai tratar procedimentos específicos daquele setor. Então, por exemplo, tem uma pessoa que trata a questão das negociações com o cliente, negociação de desconto, né? Aí tem aquele outro setor, aquela outra função, demanda no setor, aquele outro cargo, que vai tratar situações críticas, né? Então, assim, com o tempo eu fui progredindo nesses cargos dentro do setor. E isso, assim, toda essa progressão, esse acompanhamento, né, ele se deu por um ano. Então, eu entrei em atendimento ao cliente, foi um ano nessa progressão, nesse entendimento, né, nessa adquirindo experiência. Depois de um ano, tive a oportunidade de fato, ingressar no cargo de coordenação do setor. Eu tinha amizade já com o coordenador da época, então a gente tinha um bom relacionamento, toda essa questão de mostrar interesse, de querer fazer algo a mais, de ter uma ideia diferente, apresentar, muitas vezes não era aprovado, mas vamos tentar, né? Mas enfim, toda essa questão, porque assim, eu vi como, não foi um fator específico, sabe? O Brian é gentil, então ele pode ser um coordenador. Não, a gentileza, a questão de proatividade, de querer mostrar um trabalho a mais, um bom relacionamento, entende? Então é um conjunto de fatores, né? Mas enfim, depois desse primeiro ano, consegui, né, por conta desses fatores, ingressar de fato no cargo de coordenação. Mandou teu chefe embora e assumiu o lugar. Exatamente, que cara bunda, tchau. Agora é comigo. Não, mas falando sério, ele saiu ou ele também progrediu? Não. Ou foram criadas as duas coordenações? Foi um contexto favorável para ambos os dois. Tinha uma vaga, uma necessidade de suprir uma vaga de coordenação no setor logístico da empresa. Então ele supriu aquela vaga e, né, por uma questão de necessidade. Exatamente. Então, ambos os contextos se encaixaram, né? Mas, enfim, basicamente isso, né? Então, hoje em dia, agora em novembro, vai fechar 3 anos no cargo de coordenação. Já? 3 anos. Meu Deus! Pois é. Como eles crescem, né? Como eles crescem, é muito bom. Mas vai fechar 3 anos. Enfim,
experiência, muita cara na parede, coisas boas, mas muitos erros também, muitos aprendizados, né? Enfim, a leitura, com certeza... A leitura com certeza está pautada nisso, né? Até um ponto que foi o quê? Os 2 primeiros anos no cargo, eu fui muita tentativa e erro. Obviamente eu tinha contato com o antigo coordenador, tinha contato com a diretoria, então aquela questão da mentoria, né? Então eu tinha bons mentores ali, mas foi muita coisa realmente uma tentativa e erro, tentando na prática, assim, botando a cara a tapa, justamente, né? Só que, né, isso, a parte técnica, né, a parte experimental, tu consegue adquirir muita coisa, né? Tu vivenciando, tu aprende muita coisa. Mas o conhecimento técnico, o conhecimento teórico, na verdade, o conhecimento teórico ele agrega, né? Tanto que assim, quando a gente quer exercer uma profissão, o caminho normal a gente tem que fazer uma faculdade e depois a gente vai exercer. Eu fiz meio que o contrário, né? Eu comecei no prático e agora estou indo um pouco para o teórico. Cara, que loucura. Tu acha que isso foi bom? Eu acho que assim, se eu pudesse fazer diferente, eu faria. Eu acho que a leitura, não só a leitura de livros, mas cursos, né, teria ajudado, teria criado, às vezes pega um insight daqui, um insight dali, que às vezes poderia ter facilitado um pouco a trajetória. Então, sim, hoje em dia, se fosse olhar, eu acho que, uma coisa em outra ali teria agregado, né. Faria diferente? Não sei, porque ao mesmo tempo, sabe aquela questão de que as coisas que aconteceram até hoje também me trouxeram até aqui? Sim. Então, sim, né, é complicado, não tem como dizer se teria sido melhor ou pior. Eu acho que, teria ajudado, mas talvez teria sido um pouco diferente, para melhor ou para pior, não sei, né. Mas o ponto é que, assim, nesse último ano eu realmente tirei para leitura em geral, né, eu queria criar um hábito de leitura, eu queria criar um gosto por leitura, eu sempre, isso, sabe aquela pulga atrás da orelha, aquela coisa que sempre está ali, Brian, tu tem que começar naquilo, cara, então o povo está deficiente, vai se possa melhorar isso, né, então eu sempre tinha essa coceira, mas faltava aquele start, faltava aquele pontapé, sabe, aquele chute na bunda, assim, quase, e esse ano eu comecei com a leitura, né. O que te causou esse chute na bunda? Então, o ponto, principalmente influência. Então, assim, depois, ali, mais ou menos para o final do ano passado, eu comecei a acompanhar o conteúdo online de um psicólogo que hoje em dia eu admiro bastante, que é um Wesley Ndamulogari, que é um psicólogo que ficou bem famoso aí com podcast. E eu sempre gostei dessa área de psicologia, uma área que eu considero um pouco amadora, assim, eu pesquiso, eu acho muito interessante o comportamento humano, e me chamou muita atenção ali nos conteúdos dele, e um dos pontos dele é justamente a leitura. Ele é um leitor assíduo, assim. Então, principalmente a influência de um terceiro, de alguém que eu admirava, alguém que eu via como uma boa referência num contexto, e eu ficava, aquele cara é uma boa referência. O que ele faz que eu posso tentar trazer para mim muitas vezes, né? E a leitura foi um ponto que eu justamente trouxe, né, como uma boa influência. E assim, principalmente no primeiro livro ali, né? Depois, foi engraçado porque tinham várias coisas no livro que, obviamente, eu tirei como insights valiosos, eu tirei como pontos que eu poderia muitas vezes aplicar ali no meu contexto e melhorar, né? Mas, ao mesmo tempo, o fato de eu já ter essa experiência anterior, tinha muitas coisas que não eram novas, mas eu fui comprovando coisas que às vezes eu já fazia. Tudo bem, né? A gente tem que ter humildade no ponto de que sempre tem alguma coisa a melhorar, né? Mas foi interessante porque, ao mesmo tempo, foi muito legal, na verdade, ver que tinham pontos que já eram feitos. Tipo assim, tu tá aprendendo uma coisa, mas ao mesmo tempo que tu já passou por isso, tu pensa, então eles estão ensinando certo, porque isso faz sentido com a realidade, não é só teoria, só baboseira. Não tem ensinamentos também que são muito antigos, né? Sim, sim. Então, tu comprova que aquilo tem coisas que são perenes, que elas duram ao longo do tempo, servem para diversos momentos, diversos contextos e vão perdurando. E tem coisas que não, que são moldáveis, que a transformação digital, enfim, outras vão alterando, assim, isso é legal. Exato. Tanto que tem os livros clássicos, né? Que nem A Arte da Guerra, do Sun Tzu, tem vários conceitos ali que se perpetuam até hoje. O próprio Príncipe, do Maquiavel, também é um livro que tem várias coisas ali no meio que... Inclusive até foi um livro que eu esqueci, o Príncipe também é um livro que, ele não tem um título de liderança, mas ele traz diversos conceitos, diversas práticas que são extremamente aplicáveis à liderança. Então, assim,
Mas leitura é um ponto que, independente disso, é algo que assim, eu trouxe para mim como um conceito de vida. Eu acho que isso é extremamente essencial hoje em dia, e pelo menos o que eu botei para mim, que independente do que for atual hoje em dia, daqui para frente, eu vou querer juntar tanto o técnico, mas também o teórico. Eu acho que é o melhor dos dois mundos, querendo ou não, né? Então, assim, a leitura, ela proporcionou justamente isso. Ela comprovou algumas coisas que eu já fazia, ao mesmo tempo ela apontou coisas que eu fiz lá atrás que eu acho que não, né? Não precisava, mas ao mesmo tempo ela trouxe insights novos, assim, então é conhecimento, né, Cris? Tem coisas que, às vezes, por mais que eu tenha bons contatos, tenho bons amigos, bons mentores, mas uma pessoa ela não retém todo o conhecimento de uma área, né? É impossível. Então, quanto mais fontes tu ler, quanto mais fontes tu buscar, querendo ou não, isso vai te ajudando, né? Tem uma frase que eu acho muito boa, que ela também, né, nesse mesmo sentido de coisas que perpetuam, né, que é a questão do que eu sou grande, eu só me torno grande porque eu subo em ombros de gigantes, né? Então a leitura seriam os gigantes, né? Eu estou subindo em ombros de gigantes para me tornar uma pessoa melhor. Então a leitura, sim, é essencial. Nossa, que legal. Eu gostei dessa frase. Eu tinha ouvido falar dela, mas há muito tempo atrás. Me dá um exemplo de alguma coisa nova que tu aprendeu, que tu tá colocando em prática agora, ou que já colocou já logo depois que tu aprendeu ali, dos livros novos. Perfeito. Tem um conceito no primeiro livro que eu li, que eu achei excepcional. Que era o Inteligência Emocional na Liderança. Tem isso logo no início do livro, né? Ele traz 4 características de um líder. E ele faz uma divisão entre essas 4 características, né? Ele põe como 2 características para si, 2 características internas, que o líder, a pessoa, ela tem que trabalhar dentro dela mesma, e 2 características que elas são mais voltadas ao externo, que são características que, elas partem do líder, né? Mas elas são voltadas mais para o contexto externo. Quais são elas? A primeira característica, né, voltada para a pessoa, autoconsciência. Então, o primeiro conceito que ele traz é a questão da autoconsciência. Isso entra no contexto do quê? Autoconsciência, né, pelo próprio termo. É a questão de tu saber os teus valores, os teus gostos, as suas preferências, aquilo que tu gosta, o que tu não gosta, como que tu se encaixa, como é que tu lida com diversos contextos, né? A própria gestão, a questão de tu entender as suas emoções, né? Pô, eu sou uma pessoa mais explosiva, uma pessoa mais calma, né? Então, ele traz essa questão da autoconsciência, que é um dos principais pilares para alguém, né, que queira se tornar líder. Segunda habilidade que ele traz, que daí também, né, vou retomando o que é para dentro, que é para si, que é a questão da autogestão. Então, assim, beleza, e olha como as coisas vão se complementando, né? Eu tenho autoconsciência, então eu tenho noção, né, dos meus valores, das minhas posturas. Agora eu preciso entender como é que eu giro isso, né? Como é que eu lido com isso? E aí entra a questão da autogestão. Então, beleza, eu passei pela autoconsciência, eu entendi que eu sou um cara mais explosivo, vamos supor, né? Beleza, agora eu tenho que trabalhar a autogestão. Como é que eu vou trabalhar, por exemplo, num contexto que é mais fervoroso no setor, né? Black Friday, por exemplo. Black Friday é um período da minha empresa que é extremamente corrido, um período de muitas vendas, e as coisas ficam bem estressantes, querendo ou não, né? Então, assim, a autogestão, ela justamente entra para complementar essa questão da autoconsciência, tá? Agora, as outras habilidades, né, que são para fora. Terceira, a empatia. Então, empatia, a gente geralmente entende como empatia a questão de me pôr no lugar da pessoa, né? Particularmente falando, eu acho que isso é impossível. Não tem como eu entender como é que foi a situação da Case criando um podcast. Eu nunca criei um podcast, eu não sei como. E por mais que eu, por mais que eu criasse, eu não sou Case, né? Então, empatia, eu acho que essa questão de se pôr no lugar do outro é muito complicada. Mas, empatia no sentido de que, poxa, tô vendo aquele colaborador, ele chegou aí, cara, ele tá cabisbaixo, ele tá diferente, ele sentou ali, ele já baixou um pouco a cabeça, ele tá com uma postura mais fechada, alguma coisa tem ali. Talvez ele não esteja num dia bom, né? Então, o que eu faço? Será que é um dia de eu passar uma demanda extremamente complexa nova para ele? Talvez não.
talvez ele não está num dia bom para abordar aquela demanda, né? Talvez é o dia de, enfim, se eu consigo não passar uma demanda complexa para ele, ok, eu não passo, deixo para outra pessoa, né? Então, a empatia, no meu ver, ela entra muito isso. Muito essa questão de entender o contexto da pessoa, pelo menos tentar entender, e não no sentido de que, mimar a pessoa, mas tentar deixar ela direcionada a algo que não vai prejudicar ela. Por que eu não só prejudico o meu colaborador, eu prejudico o setor como um todo, uma engrenagem, né? E até depois tem um conceito muito interessante no livro Monge Executivo que eu quero trazer, que vai se complementar com isso dali. Quarto ponto é a questão da habilidade social, relacionamento social. Aqui entra um conceito que eu acho muito interessante, que muitas vezes os liderados, os colaboradores, né? Desculpa. Os liderados, eles olham e a primeira impressão que eles têm do líder é o quê? Que vagabundo. Primeira impressão. Primeira coisa que pensa, que cara vagabundo, o que ele está fazendo? Por quê? A habilidade social, ela entra muito no sentido de quê? De network. Tu conhecer gente, tu criar rede de contato, né? Então, onde é que entra essa questão dessa interpretação errada, por vezes, de outras pessoas? Às vezes tu olha, tu vai, enfim, tá ali trabalhando, né? Tu vai sair no corredor da empresa para pegar água, né? Tomar uma água ali. E tu olha lá no fundo do corredor, tá o teu líder conversando com outro cara lá e, dando risada e trocando uma ideia, né? Trocando ideia, conversando, e papo vem, papo vai. E tu olha, o que esse cara tá fazendo vagabundeando ali, né? É a primeira impressão que dá. Mas, aí entra um ponto do quê? Cara, às vezes naquela conversa de corredor, aquele líder, né, enfim, né, ele pode estar falando às vezes com um gestor comercial de uma outra área, pode estar falando com às vezes, um contato que pode ser irrelevante para o setor, mas o ponto é que ele está, por mais que acaba tendo essa imagem de uma conversa descontraída, mas ele está criando uma rede de contato que muitas vezes pode favorecer o setor, pode favorecer ele, pode favorecer a empresa. Então, muitas vezes nesse relacionamento externo, tu consegue agregar, entende? Então, assim, o líder tem que ter esse posicionamento justamente para isso, para trazer coisas novas, né? A própria questão da mentoria, como eu falei antes, né? Meus 2 primeiros anos eu não tive, essa parte teórica eu não tive tão forte, mas eu tive muito contato com outras pessoas de outros setores. E era justamente isso, essa habilidade social, essa conversa de corredor. Então, muitas coisas eu tirei dali e eu consegui melhorar o meu trabalho a partir disso. Então, assim, essas 4 habilidades, né, que o Daniel Goleman traz, e, enfim, foram coisas que, algumas delas eu já fazia, mas algumas delas também consegui implementar. A própria questão da empatia, ali foi um ponto que eu percebi uma melhora depois daquilo, né? Mas são 4 habilidades que, assim, eu acho excepcionais para a liderança, né? Tem uma outra que eu gostaria de mencionar, que ela entra no livro Monge Executivo. Na verdade, são 2. A primeira delas. Ele traz um conceito que pode parecer polêmico, que é o quê? O líder, ele está ali, ele está num contexto para servir. Tá. Ele serve. O líder, ele é um servidor. Tá? E isso pode, logo de cara, passar uma imagem errada, né? Ultimamente no quê? Eu tenho que então servir as vontades do meu liderado. Se ele quiser botar os pés para cima, eu tenho que ir lá e tirar os calçados dele, né? Então, assim, pode acabar entrando nesse conceito muitas vezes, né? Mas essa questão de servir, ela tem 2 pontos. Primeiro deles, né? Existem na pessoa as vontades dela e existem as necessidades. São 2 coisas completamente diferentes. E eu posso simplificar isso. Eu tenho exatamente vontade de tomar 3 litros de água por dia, 2 litros e meio que seja. Eu acho que qualquer pessoa de sã consciência, ninguém acorda, eu quero tomar 3 litros de água hoje. Eu tenho, nossa, que vontade, estou aqui espumando para tomar 3 litros de água. Né? Só se está com muita sede, mas todo dia ela não acorda com essa vontade enorme de tomar muita água. Perfeito, exatamente. A pessoa muitas vezes não tem essa vontade, né? Só que a gente sabe que a água, o corpo, né, ele a maior parte do nosso corpo é porcentagem de água, né? Então é um ponto extremamente importante. E entra a questão que a água, ela é uma necessidade, né? Então olha só, vontade, né? Eu posso muitas vezes não ter vontade daquilo que eu necessito, daquilo que eu preciso para viver, para aprender, para progredir, né? Então o líder, ele serve, só que ele serve às necessidades da pessoa, não às vontades, tá? E aí dentro disso entra o quê?
tem um exemplo que eu acho maravilhoso. Quando, em qual dia, a gente acorda pensando assim, meu, cara, que vontade de ir lá na empresa hoje de tomar um esporro. Nossa, hoje eu quero escutar, hoje eu quero que o meu líder chegue lá. Eu quero que briga comigo. Exato, né? Eu quero levar uma mijada aí. Ninguém acorda com essa vontade, ninguém tem essa vontade cotidiana. Quer dizer, talvez algum lunático, né? Alguém aí... E se a pessoa quiser brigar, tipo, acordou com vontade de brigar, mas quer que alguém brigue com ela de uma coisa específica pra ela contra-argumentar? Quem quer procura, né? Quem quer procura. Então, assim, entra justamente nesse ponto, né? Ninguém acorda com vontade de levar um esporro na empresa, né? Só que muitas vezes a gente sabe que é que nem mãe, né? Mãe briga porque mãe quer que melhore, né? Mãe quer que faça a coisa certa, né? Então, justamente isso. O líder, ele vai ter que entender as necessidades da pessoa. E muitas vezes a necessidade dela é ela levar uma bronca, um esporro, ela levar uma chamada de atenção. Só que também a necessidade dela é que aquele trabalho que ela fez seja elogiado, seja enaltecido, que ela tenha, às vezes, espaço para uma opinião, né, que ela possa falar em um contexto. Então, assim, o líder ele vem para servir. Né? Só que o ponto é justamente esse, ele não serve as vontades da pessoa, né? Porque vontades, enfim, eu posso, que nem agora, tô com vontade de ir pra onde? Cris, eu quero sair daqui e eu quero ir no cantinho, na esquina comer um hambúrguer. Eu não posso fazer isso agora, né? A gente tem que encerrar a entrevista, né? Encerrar a conversa. Então, eu não posso atender essa minha vontade. Mas a minha necessidade está aqui, ela tem que ser atendida, né? Assim como Londres, né? Então, assim, o líder ele vem para servir as necessidades das pessoas, tá? E, muitas vezes, e o ponto-chave é o quê? As pessoas muitas vezes não têm consciência do que é necessário para elas. Então, por isso que o líder ele tem que ter uma formatação boa. Por isso que ele tem que ter autoconsciência, autogestão, empatia, habilidade social, né? Para ele criar essa bagagem e saber identificar quais são as necessidades da pessoa. Saber quando tal pessoa precisa de um puxão de orelha, quando tal pessoa precisa de um elogio, precisa que ela seja enaltecida. Então, o líder, ele vem justamente nesse sentido, tá? Para complementar com isso, eu acho muito legal como as coisas se complementam, né? Nunca é um conceito separado, as coisas sempre estão interligadas. Para complementar, nesse mesmo livro, Monge Executivo, ele traz um conceito que é o quê? Que também é polêmico. Que é a questão de tu ter que amar o teu liderado. Tu tem que amar a pessoa, tem que amar a tua equipe, né? A gente associa muitas vezes o amor, né, como amor romântico, né, aquele amor de casal e tudo mais, né? Só que o amor em si, olha como é limitante, né? A gente limitar o amor somente ao amor romântico. A gente acaba limitando muito um termo que ele é muito mais abrangente do que isso. É um termo bonito, né, que é o amar, né? O amor em si, o que compõe o amor, né? Lealdade, carinho, trabalho em equipe, respeito à individualidade da pessoa. Então, tanto que assim, a gente, né, existem vários exemplos de casais que se amam, mas eles não conseguem continuar juntos. Eles continuam se amando, mas eles só não querem mais conviver juntos. Mas o amor continua, porque o amor não é justamente essa questão do amor romântico, só do beijo, do abraço e tudo mais. Ele é toda essa questão do respeito também. Respeito, né? Como eu já comentei, respeito, trabalho em equipe, individualidade. Então, o líder tem que ter amor pelos colaboradores, pelo liderado. Justamente nesse sentido, o amor no sentido de respeitar, né? De entender a pessoa, de não ser grosso, não ser estúpido, de atender as necessidades da pessoa, né? Então, no Monge Executivo, o James Hunter, ele traz esse conceito no livro dele, né? Que para liderar, um dos pontos muito importantes é justamente essa questão do amor. E o amor, né, reforço, caracterizando com amor não só romântico, né, mas nesse outro sentido de respeito, né, de lealdade, de confiança e tudo mais. Olha só, bem poético. O tema de hoje é liderança poética. Acabei de decidir colocar no thumbnail, liderança poética. Sim. Mas então, Brian, vou voltar num ponto que tu trouxe aqui, de gerir a equipe. Principalmente, tu deu o exemplo de uma pessoa que veio mais cabisbaixa ali, tu percebe que não está num dia tão legal, e que tu vai ter uma atitude diferente do que tu estava pretendendo, porque tu vai se adaptar ali ao contexto, enfim, para não prejudicar
restante da equipe, na verdade, para potencializar depois. Exato. Falando aqui, vocês têm um e-commerce, né? A empresa que você trabalha no e-commerce, e vocês atendem o cliente pelo computador. Exato. Como que tu acredita que a equipe pode se desenvolver, ou como que tu desenvolve a equipe para ser mais humana ali, para melhor atender no computador? Tem alguma técnica que vocês utilizam? Assim, técnica, quando a gente fala de técnica, a gente fala de técnico, né? Aquilo que é prático. Então, assim, e aí eu quero dividir, né? Tem tanto questão técnica, né? Então, assim, na parte técnica, o que a gente pode trazer? A digitação, né? Então, escrever um texto personalizado, porque, assim, a gente tem inteligência artificial, chatbots, mas, cara, tu vê ali um texto de uma empresa que sabe que é padrão para todo mundo, eu pelo menos já ignoro. Tipo assim, tu percebe, tu já sabe que isso aqui não é para mim, isso aqui é para todo mundo. É igual a criança quando a mãe põe no prato a salada, ela já olha assim. Exatamente. Vou ter que comer isso. Já, sim. Não, só não, né? Então, assim, da parte técnica, essa questão do texto, ela se encaixa muito bem, tá? Porque a gente usa textos padrões, textos prontos, justamente para facilitar, até pela questão da demanda de atendimento, tá? Então, a gente usa, né, por motivos ali práticos, tá? Porém, o texto padrão, ele funciona muito bem, ao meu ver, pelo menos, nas primeiras interações, tá? Então, assim, tu tem um cliente que tem uma dúvida básica sobre cancelamento de pedido. Se com o primeiro texto padrão ele já entendeu como é que funciona e ele não voltou ao atendimento, perfeito, o texto padrão funcionou, cumpriu o objetivo, né? O ponto é que, quando o atendimento ele começa a se prolongar, começa a se estender, porque, né, às vezes o cliente está tendo mais dúvidas do que a mensagem padrão, o texto padrão supre, aí entra justamente essa questão mais humana. Então, eu vi que não está resolvendo, então agora o mais interessante é eu entrar com um texto formatado por alguém, né, escrito por alguém, digitado, né, pensando mais especificamente naquele problema, tá, mais personalizado, de fato. E o ponto é o quê? Para minha equipe progredir, ela tem que saber digitar. Então, assim, quando eu falo de texto digitado, é um texto que alguém está digitando, né? Então, o progresso da equipe, na parte técnica, ele se dá, né, para melhorar o atendimento e tanto ajudar a pessoa no desenvolvimento dela, nos pontos-chave é propriamente essa questão da escrita, tá? A gente disponibiliza alguns cursos de escrita ali na empresa, né? Tem plataformas online que a gente disponibiliza, só que, assim, a prática, na minha opinião, é um dos melhores pontos de aprendizado, né? Então, uma coisa que vai ajudar muito nisso é propriamente a revisão de atendimentos ativa, né? A revisão ativa de atendimentos. Então, a gente tem um revisor ali no setor que ele justamente avalia os atendimentos feitos pelas pessoas e ele vai dando, enfim, uma pessoa que escreve bem, que tem toda essa parte desenvolvida, ele vai revisando e vai dando, no caso, não é ele que dá o feedback, ele me repassa, e depois a gente faz reuniões, conversa, aponta que a pessoa naquela situação poderia ter escrito diferente, falta uma vírgula, falta um acento, poderia ter posto de uma forma diferente, né? Então, assim, por mais que o curso ele vai dar uma base para a pessoa, mas a parte técnica ela é matadora, né? A partir da revisão ali. A revisão é um dos pontos chaves para melhorar, para desenvolver melhor essa questão técnica da escrita da pessoa, tá? Então, na parte técnica, né, de progresso, principalmente a revisão do texto, tá? Só que assim, aí fugindo do técnico, tem um conceito que eu acho muito bacana, que é o quê? Ok, o texto eu consigo revisar depois, só que ele é o depois, né? Eu não vou estar ao lado da pessoa toda vez que ela vai digitar, não tem como, né? São 11 pessoas na equipe, não tem como eu estar do lado de todo mundo, né? E assim, uma coisa que eu gosto de trabalhar muito em cima, né, é a questão da mentalidade da pessoa. Então, porque ali eu faço um trabalho preventivo, pelo menos eu tento, né? Tá. Ali eu tento fazer um trabalho mais preventivo, porque revisão eu faço depois, mas eu tento prevenir um texto errado, uma abordagem errada justamente antes. Como é que eu faço isso? Conversa é o ponto-chave. Então, reunião, apontar momentos em que podem ser feitos diferente, explicar que o cliente ainda não é uma pessoa também, né? Então, entender que o cliente é uma pessoa, eu não acho muitas vezes, o cliente é uma cliente. É um robô conversando com o time.
Comprei uma inteligência artificial para resolver as coisas para mim. Pois é. Para negociar desses Daqui a pouco tem um exterminador lá comprando, né? Mas assim, então, fazer a pessoa entender que é uma pessoa do outro lado. Às vezes deu gatinho passando no meu computador assim. Olha só, né? Não tem. E fui longe agora. Não tem aquela. Comprei errado. Meu gato comprou, né? Meu gato apertou ali no botão, né? Meu gato cadastrou no cartão de crédito e fez a compra. O celular ficou desbloqueado ali em cima e ele finalizou. Então, assim, primeiro, né? Fazer a pessoa entender que do outro lado tem uma pessoa, que ela pode estar num dia estressante, pode estar com raiva. Cliente de e-commerce, eu digo por experiência própria, é muito ansioso. Isso é fato. A pessoa compra online e ela geralmente é bem ansiosa, né? No sentido de querer chegar logo, de querer acompanhar um rastreio, né? Então, assim, entender com quem está lidando, entender o teu público, né? Quando a gente vai vender alguma coisa, são os pilares, né? Para entender para quem está vendendo. O mesmo vale para o atendimento. O atendimento está vendendo um serviço, querendo ou não, né? Então, assim, entender qual que é o contexto, entender qual que é o meu público, tá? E isso reforçando que é conversão. Então, tudo isso é uma conversa, uma explicação, um diálogo com o colaborador. E isso individualmente, é para cada um. Então, assim, e um dos pontos-chave nisso daqui é o quê? Como eu falei, o cliente do online muitas vezes é uma pessoa bem ansiosa. Eu sou muito ansioso quando compro online. Eu quero que chegue logo o negócio, né? Isso é normal. E assim, o que geralmente resolve, o que geralmente ajuda... O que geralmente ajuda nesse contexto dessa ansiedade do cliente? Primeira coisa, informações úteis. Então, entrou o atendimento, né? Aquele cliente não entrou à toa, ele quer saber de alguma coisa, é uma informação útil para ele. Então, rastreio, passa para o cliente onde é que está o produto, está indo para onde, qual que é o tempo, né? Então, informações úteis, primeiro ponto. Segundo, tem uma parte que eu acho interessante que é o quê? Né? A gente está aqui conversando e vamos supor que você está extremamente irritada, estressada, né? Tá fora de si e eu tô calmo. São dois opostos, Sim. Dois polos, né? O que pode acontecer dentro disso? Pode acontecer de ou você ir se acalmando conforme eu tô calmo, ou eu me estressando conforme você está estressada. Um vai pender para o lado do outro. No final das contas, quem vai ganhar? Quem for mais teimoso. Eu não estava esperando por isso. Me explique. Vai ganhar quem for mais teimoso. Quem insistir mais naquela postura. Então, assim, eu tô aqui, a gente tá conversando, e tô continuando ali, brava, irritada, e falando grosso, e agitada, e eu não cedo. Eu continuo na minha postura, firme e forte. No argumento, na calma, na voz, eu não vou ceder. A tendência é o quê? A tendência é que com o tempo, isso pode demorar 5 minutos, mas pode demorar 1 hora. Vocês atendem por telefone também, então? Por telefone também, né? Isso aplica bastante por telefone. Mas sim, a tendência é que a pessoa vai sintonizando com a outra no decorrer do tempo. Ou desliga na tua cara. Ou desliga na tua cara. Alguma conclusão chega. Em algum lugar sempre chega. Mas assim, a tendência é que a pessoa vá se tranquilizando. Então, vamos lá. Informação útil, postura, né? Informação útil, postura, a própria, e a gente volta tanto para a questão do telefone quanto para a escrita, a formalidade, né? Então uma linguagem não erudita, né? Não preciso falar vossa senhoria, né? Mas tratar pelo nome. O nome é a melhor coisa que tu pode tratar uma pessoa, né? É a palavra que a pessoa... Depende da pessoa, tem gente que não gosta. Mas tudo bem, entendi, vamos lá. Se o teu nome for, não vou nem falar, né? Tem nomes. Mas, enfim, o ponto é o quê? Então, a linguagem, a formatação que tu trata a pessoa na linguagem, isso tanto escrita quanto vocal, né? O diálogo. Então, assim, o atendimento, ele se dá, como eu falei, tanto a parte técnica, mas esses outros contextos que eles não são, eles são técnicos, mas são muito comportamentais também. Como eu falei, a voz, o diálogo, a escrita, é muito questão de, eu tenho que ter aquela postura para aquilo, sabe? Então eu tenho que ter um comportamento para aquilo. E o ponto é o quê? Eu tenho que ter esses diálogos iniciais para fazer, para com o tempo ir plantando aquela sementinha. Pode ser que em uma conversa só a pessoa não retenha tudo que eu falei, mas se ela tirar alguma coisa daquilo, beleza, alguma coisa eu já estou construindo, né? Então, esses diálogos são extremamente importantes. E um ponto que aí eu acho matador nessa questão de prevenção, né, de um atendimento mal feito, é a questão do quê? O cliente entra no atendimento com um propósito, né? Ele quer que o problema dele seja resolvido. Ele quer ou o produto dele
ou ele quer o dinheiro dele de volta. Ponto. Não tem meio termo, né? Ele quer uma solução, e é ou o produto ou o dinheiro, né? Ou o serviço que seja. Então, a pessoa que está fazendo o atendimento, ela tem que entender. Ok, né? Qual que é a demanda desse cliente? Qual que é a necessidade dele? Ele quer o produto dele, né? Que a gente compra lá com prazo, beleza? Então, eu tenho que trabalhar naquele atendimento focado com aquilo. Agora não, o cliente liga ao cancelamento, beleza? Então agora eu vou trabalhar, jogar toda a minha energia para que os procedimentos corretos sejam feitos para chegar naquele reembolso, por exemplo, né? Mas o ponto é o quê? Seu objetivo. O atendimento ele tem que ser objetivo, né? Tem que tratar bem o cliente, toda aquela questão de se trocar uma conversa aqui ali para criar uma base boa, mas a pessoa ela quer resolução, ela quer que a coisa seja resolvida, né? Então essa mentalidade de foco, esse foco na resolução é bastante importante para a coisa se resolver de uma forma boa, rápida e clara, tá? Então, assim, isso é uma engrenagem, né? Isso favorece tanto a empresa e favorece o liderado, né? O colaborador, no sentido de que, se ele estiver também predisposto a aprender com isso, ele vai reter coisas que são muito boas, muito vantajosas, né? Tem uma coisa que eu acho muito interessante, e aí vou puxar a sardinha, farinha para o meu saco, que é o quê? O atendimento ao cliente, como eu falei, ele é interessante justamente nesse sentido de que ele te dá boas bases na empresa, porque tem que saber um pouco de tudo. Mas agora vamos pensar um pouco fora da caixa. Quando eu atendo o cliente, né? Eu não estou lidando com pessoas? Sim. Cliente, correto? Quando eu atendo o cliente, eu não estou trabalhando com resolução de problemas? Estou trabalhando com resolução de problemas, né? Agora sim, eu lido com pessoas somente no meu trabalho? Não. Eu lido no meu meio social, na minha família, né, no meu meio amoroso, enfim, resolução de problemas. A vida é feita de problemas, né? A gente todo dia tem um problema para resolver, né? Então, assim, é muito interessante isso, repito, é para a pessoa que também está predisposta a aprender com isso, né? Mas é muito interessante porque tu consegue trazer coisas daí para fora, sabe? Tu consegue trazer ensinamentos, conceitos que tu aproveita em diversas esferas da vida, entende? Então, assim, progresso, esse aprendizado no atendimento do cliente, eu gosto de falar sempre para o pessoal que cria caráter, que cria casca para a pessoa, tanto na empresa quanto fora. Né? Que legal. Muito bom. Vários insights, que já tem algumas coisas. Tem uma pergunta mais específica agora, assim, que falou principalmente do posicionamento, né? O quão importante tu acha que é o sorriso por trás do atendimento escrito? Porque no telefone a gente tem até algumas comprovações. E se eu falar no telefone e tal, a pessoa percebe que tu tá com um ar diferente. Mas tu acha que isso influencia no digitado também? Por exemplo, pelo WhatsApp, enfim, chat? Legal. Já tinha pensado nisso em algum momento? Pior que não, tá? Pior que não. Mas vamos lá, vamos trabalhar em cima disso. O sorriso em si. Tem um conceito que eu acho muito legal, que é o quê? Isso geralmente se aplica quando a gente sabe aquele clichê do jovem que está sendo ensino médio, que pegar uma faculdade para ser uma profissão? Tem uma frase que geralmente ajuda bastante nessa escolha, que é o quê? Que é a questão do finja até ser aquilo, né? Então, quero ser engenheiro. Deixa eu, né, pegar uma treina ali, pegar umas regras, deixa eu fingir que eu sou engenheiro, né? Deixa eu, né, fazer um papel aqui. E eu acho que a questão do sorriso, ela se encaixa muito bem nisso, tá? Por quê? Eu posso estar num dia ruim, né? Posso estar num dia ruim, posso ter acordado mal, mas se eu, por vezes, né, por alguma luz divina, eu lembrar que, cara, se eu fingir até eu ser, então eu tô triste. Se eu fingir ser feliz, talvez dê certo esse negócio, talvez funcione, talvez meu dia melhore de alguma forma, né? Então, se eu tento fingir ser feliz, e aí entra a questão do sorriso, propriamente dito, né? Pode ser que meu dia melhore, pode ser que minha postura melhore, pode ser que eu lide melhor com as pessoas, que eu trate melhor, né? Tanto que tem uma coisa que eu acho muito legal, que é o quê? Tem ali na psicologia, né, um conselho que é justamente esse, de que é legal se tu criar uma rotina tua de, sei lá, a cada tantos dias eu ir lá no YouTube e ficar procurando vídeo engraçado. Vídeo de cachorrinho fazendo palhaçada, vídeo de alguém de pegadinha, sabe? Pra quê? Pra tu forçar isso, pra tu te lembrar, tu tem que sorrir, sabe? Legal. Então, um sorriso, primeiro, eu acho que ele, né,
como é que a gente constrói, então? Como é que a gente chega nesse sorriso? Porque tem dias que a gente não está bem em ponto, né? Então, sim, mas ele pode ser trabalhado, entende? A gente pode chegar nisso, tá? Enfim, tem dias que a gente não está bem, não quer sorrir, e, cara, isso aí, né? Também existem certos limites, né? Pessoas são pessoas, né? Mas o sorriso, essa mudança de estado, ela pode ser trabalhada. Ela pode ser uma habilidade que a gente adquire, tá? Tudo vai depender de diversos fatores, mas ela pode chegar nisso. Então, assim, a gente agora, né, cria um contexto de como é que a gente chega no sorriso. Agora, o sorriso, né, a gente já entendeu que ele geralmente acontece quando a gente está num contexto bom. A gente está num dia que a gente já está num dia bom, a gente transformou aquele dia ruim em um dia bom, né? E isso tem diversos impactos, tá? A gente geralmente tem mais predisposição para fazer as coisas, tem mais autoestima, tem mais vontade, trata melhor as pessoas, e a gente volta agora no básico de atendimento ao cliente, lidar com pessoas, tratamento, né? Isso, enfim, no físico, no presencial, isso é muito bem claro, é muito bem fácil da gente perceber, porque o sorriso aqui está na tua frente, não tem como tu não ver, né? Mas agora no texto a gente já, né, tem um contexto diferente ali. Foi um emoji. Exato, né? Porém, justamente isso. Claro, a gente volta no contexto de que o meu texto ele tem que ser formal, tem que ser bem escrito, tem que seguir um padrão, tá? Eu tenho que seguir um padrão na empresa ali. Porém, se às vezes estou num dia ruim, eu posso deixar de dar uma informação para o cliente, porque eu não estou com saco para escrever uma coisa a mais, né? Eu posso inclinar a escrever uma coisa um pouco mais grosseira, uma coisa um pouco mais direta, né? Agora, se eu estou num dia bom, não é no sentido de que naquele texto eu preciso botar um emoji, ou preciso escrever kkkk, né? Ou bom dia com vários as, né? Não é esse ponto. Bom dia! Assim, acordou com mensagem de gratiluz, né? da avó. Então, mas o ponto não é esse, não é que eu tenho que, fazer, meu Deus, muito a mais. Mas eu vou fazer uma a mais naquele contexto formal, eu vou botar uma informação a mais para o cliente. Isso em mim eu já senti muitas vezes. Às vezes eu escrevi um texto e foram dias que eu estava bem comigo mesmo, eu escrevi um texto mais completo, eu expliquei um pouco melhor para o cliente. Eu dei informações a mais, eu botei números a mais, eu deixei o texto mais bem formatado. Então, assim, no atendimento por telefone presencial, o sorriso ele já tem esse impacto na fisionomia da pessoa, já é muito claro ali. Mas no texto, não é o ponto de que eu vou deixar um texto fofo, mas eu posso deixar um texto muito bem formatado dentro do que é o padrão, dentro do que eu tenho que repassar para aquele cliente. Legal. Muito bom, muito bom. Obrigada pela participação hoje, Brian, por ter vindo até Blumenau para gravar esse podcast. Obrigada a você que nos assistiu até o final e fiquem ligados no próximo Por que a Pergunta?